Bom, hoje a gente vai estudar mais um problema do LeetCode. Dessa vez é o Median of Two Sorted Arrays. Ele é um problema que ele é categorizado como um problema difícil, mas eu vou tentar mostrar que ele não é um problema tão difícil assim. E a gente vai de novo usar aquela abordagem, né, de tentar uma solução mais ingênua e no começo, e depois a gente vai tentar melhorar essa solução mais ingênua para chegar na solução mais eficiente que o problema espera. Aqui o que o problema pede, né? Vamos começar vendo aqui. Ele diz aqui, né? Dado, né, dois arrays ordenados, né, nums1 e nums2, de tamanhos m e n, respectivamente, retorne a mediana dos dois arrays ordenados. Né? Isso aqui é uma frase que está um pouco ambígua, mas o que ele está querendo dizer é se você considerasse os elementos dos dois arrays como sendo parte de uma mesma distribuição, qual seria a mediana dessa distribuição, né? Se você juntasse tudo. Né? E ele pede aqui, né? Aqui que vem a dificuldade do problema. Né? A complexidade de tempo de execução tem que ser O de log m mais n. Enfim, então vamos começar escrevendo aqui uma solução ingênua aqui para esse problema. Né? A solução ingênua seria a gente começar fazendo justamente o que não pode. Né? A gente vai juntar todos os elementos dos dois arrays num array ordenado, né? Num vetor ordenado, e pegar o elemento mediano. Né? Então vamos escrever rapidinho aqui como é que seria. Né? A gente consegue escrever uma solução em tempo O de n, porque os dois vetores já estão ordenados, né? E a gente vai juntar esses dois vetores ordenados no terceiro vetor ordenado em tempo O de n e pegar o elemento que está na posição exatamente no meio. Então vamos começar aqui implementando isso. Né? Eu vou guardar numa variável n o tamanho, né, de nums1 e m, né, o tamanho de nums2, e eu vou criar um vetor v de tamanho n mais m, e eu vou colocar aqui, né, em v os elementos de nums1 e nums2 na ordem. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Eu vou criar aqui um iterador i que vai iterar nos elementos de nums1, um iterador j que vai iterar nos elementos de nums2 e um iterador de k que vai apontar para os elementos de v. Né? Então, qual é a ideia? Então, enquanto eu ainda tenho elementos dos dois vetores, né? Então, enquanto eu ainda tenho elementos tanto de nums1 quanto de nums2, né? Ou seja, quanto i é menor que n e j é menor que m, né? Eu preciso ver qual dos dois elementos que ainda falta ser inserido é menor e inserir ele antes. Né? Então, vamos ver como é que seria isso aqui. Né? Então, se nums1 apontado por i é menor que nums2 apontado por j, né? Então meu vk vai receber nums1 de i, né? E aqui eu vou incrementar o i, né? E caso contrário, o meu vk vai receber nums2 de j, e eu vou incrementar o j. E nos dois casos aqui eu vou incrementar o k, porque eu acabei de inserir um elemento no meu vetor v. Né? E aí, quando terminar esse loop, o que vai acontecer é que pelo menos um dos dois vetores já vai ter terminado. Né? Porque essa condição de que i menor que n e j menor que m já vai ser falsa. Então, pelo menos um deles já vai ser... já vai ter terminado, então eu não preciso saber exatamente qual, porque eu posso simplesmente falar, enquanto i menor do que n, então eu vou simplesmente colocando em v todo mundo de nums1, e aí eu incremento i e incremento k. Eu poderia fazer esses incrementos inline ali na própria atribuição, mas para economizar linhas, mas eu vou deixar isso aqui separado para não criar confusão.
Então, e aqui eu vou colocar, né, enquanto j é menor do que m, né, v de k vai receber nums2 de j, né, incremento j e incremento k. Então, aqui eu juntei os dois vetores, né, e eu tenho um vetor v, que tem os elementos de todo mundo, e agora eu só pegar exatamente o elemento que está bem no meio e responder a mediana, né? A questão é que se esse vetor v tiver um número ímpar de elementos, né, essa vai ser a minha resposta. Mas se ele tiver um número par, tem dois elementos que vão estar ali na fronteira que divide exatamente o vetor ao meio, né? Então eu tenho que pegar uma média simples desses dois elementos, né, que é o que manda o enunciado ali, né? Então eu vou testar exatamente isso, né? Então se n mais m divididos por 2 dá resto 1, ou seja, se n mais m é ímpar, eu vou simplesmente retornar a conversão para double, né, de v, né, de n mais m sobre 2, né? Lembrando que esse arredondamento é para baixo, né? E essa vai ser a minha mediana, né? E aí você pode conferir aqui que esse resultado aqui vai dar exatamente o elemento intermediário ali, que fica exatamente no meio, que divide o vetor em todo mundo que é menor que ele e maior que ele, tendo o mesmo tamanho, né? E caso contrário, né, eu vou retornar, aí eu vou ter que retornar a média de duas coisas, né? Vão ser duas coisas aqui que eu vou ter que calcular a média. A primeira vai ser v de n mais m, eu vou ter que dividir aqui por 2. E se, por exemplo, digamos que eu tenha 10 elementos, né? Então os elementos vão de 0 até 9. Então, n mais m dá 10, divididos por 2 dá 5. 5, né? O 5 é o primeiro elemento da segunda metade do vetor, né? Que você pode pensar, 5, 6, 7, 8 e 9 são os 5 últimos elementos. Então, aqui, o quarto elemento, eu preciso do elemento apontado por 4 e por 5 nesse caso, né? Então, seria n mais m dividido por 2 menos 1 e n mais m divididos por 2. Né? Então, aqui eu vou retornar aqui n mais essa média de n mais m divididos por 2, v de n mais m divididos por 2 e v de n mais m divididos por 2 menos 1. Né? E aqui vamos conferir aqui que isso aqui funciona aqui. Vamos rodar aqui para os casos. Bom, aí a gente vê aqui que eu tive que fazer umas correções aqui, era erro de digitação bobo, mas a gente vê que isso aqui funciona. E se a gente submeter, né, o LeetCode ele vai aceitar essa solução e vai dar uma colher de chá. Né? A gente claramente não fez uma solução log de n mais m, mas ele deu essa colher de chá aqui pra gente e ele aceitou a nossa solução. Bom, então vamos começar a pensar como que a gente pode fazer essa solução ser log de n mais m. Né? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que a gente não pode simplesmente iterar nos vetores e olhar os elementos um por um, porque só isso já teria um custo O de n. Então a gente tem que, de alguma forma, descobrir, né, em que posição de que vetor, né, vai estar esse elemento sem olhar os elementos um por um. Então, vamos tentar entender aqui como é que é a ideia disso. Eu vou apagar aqui essa solução. Posso manter aqui o n e o m, não tem problema. Bom, então como é que como é que a gente vai chegar nessa solução? A ideia é que vamos tentar usar qual é a definição de mediana. Né? A mediana é um elemento, é um valor que ele é maior do que exatamente 50% dos elementos e menor do que os outros 50% dos elementos. Né? Então, eu tenho que, de alguma forma, né, conseguir fazer essa partição, né, de quais são os elementos que vão ficar para o lado da esquerda da mediana e quais são os elementos que vão ficar para o lado da direita da mediana, sem fazer essa junção dos vetores. Né? Então, vamos tentar entender como é que isso funciona. Né? Deixa eu botar aqui um exemplo, né?
com alguns números e a gente tentar entender como é que funciona esse particionamento, né? Digamos que eu vou ter aqui um vetor que eu vou ter os elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, né? Só elementos ímpares, né? E eu vou colocar só elementos pares no vetor nums2, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Digamos assim, né? Deixa eu colocar eles alinhados aqui para a gente conseguir olhar, né? Então, o que acontece, né? Eu preciso particionar os dois vetores, né? Eu preciso achar em que lugar que eu vou particionar os dois vetores e jogar alguns elementos de cada vetor para o grupo da esquerda, do grupo dos elementos que são menores do que a mediana, e outros elementos do vetor para o grupo dos que são maiores do que a mediana. E eu tenho que achar exatamente aonde que eu vou fazer esse particionamento num vetor e no outro, né? E se eu, de novo, se a gente fosse simplesmente olhar todos os particionamentos possíveis, né, eu poderia fazer alguns chutes, né? Por exemplo, eu vou particionar aqui e eu vou particionar aqui. Mas repara o que está acontecendo aqui. Se eu particionar aqui, eu estou jogando aqui para o lado esquerdo 2 elementos e para o lado direito 5 elementos. Tudo bem. E aqui, para o lado esquerdo, eu estou jogando 3 elementos e aqui, para o lado direito, eu estou jogando aqui 7 elementos. Então, a gente consegue claramente ver que está um pouco desbalanceado aqui, né? Eu tenho 5 elementos do lado esquerdo, né? E eu vou ter aqui 12 elementos do lado direito. Então, esse particionamento ele claramente não é válido, né? Porque eu não estou particionando o meu, como se fosse o meu vetor resultante, né? Na metade, né? Ele ficou um particionamento desequilibrado. Então eu preciso, de alguma forma, saber se o meu particionamento ele é equilibrado, né? E aí qual é a ideia? A ideia é a gente perceber que, dado um particionamento que a gente fez em um dos vetores, só tem um particionamento no outro vetor que vai deixar essa quantidade de elementos equilibrada, né? Então vamos pensar aqui, né? A gente tem aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos aqui no primeiro vetor, né, e 10 no segundo vetor. Então a gente tem 17 elementos no total. Se a gente tem 17 elementos no total, eu vou ter então um vetor que vai ter 8 elementos menores do que a mediana, um elemento mediano e 8 elementos que são maiores do que a mediana, né? Porque vai ser 17 divididos por 2, né? Se a quantidade for ímpar, vai ser, né, o número total menos 1 divididos por 2. Vai ser exatamente a quantidade de elementos que vão ser menores e maiores do que a mediana, né? Então, se eu preciso sempre de 8 elementos menores do que a mediana, então se eu, por exemplo, for tentar avaliar se um particionamento aqui é válido, o único particionamento que vai ser válido desse outro vetor vai ser um particionamento que vai deixar no total 8 elementos menores do que a mediana. Então, se eu já gastei 3 elementos aqui, eu preciso gastar exatamente 5 elementos aqui, né? Então, esse detalhe vai ser um detalhe que vai ser crucial aqui para o nosso algoritmo, né? Por quê? Porque a gente vai então poder, de alguma forma, testar quais são os particionamentos e aí agora a gente consegue testar. A gente já sabe que os particionamentos estão balanceados do ponto de vista de número de elementos. Então eu vou sempre saber, né, dado o particionamento que eu faço em um dos vetores, aonde que é o particionamento do outro. Essa que é a chave para a gente entender como resolver esse problema, né? Então a nossa próxima solução, né, a gente vai tentar usar esse fato, né, de uma forma ainda não ótima, né, e a gente vai tentar entender como é que melhora isso depois, né? Mas a ideia é que a gente vai então tentar particionar o menor vetor em cada uma das posições e tentar saber se essa é uma partição que vai determinar exatamente um conjunto, dois conjuntos que todo mundo de um conjunto vai ser menor do que todo mundo do outro. Então, por exemplo, digamos que eu particionei aqui 1 e 3, né? Então se eu preciso de 8, eu vou ter que pegar 6 elementos aqui,
E aí, por exemplo, eu posso ver aqui, por exemplo, que nesse conjunto tem um 12 que é menor do que esse 5. Então, claramente, esse particionamento não é válido. Né? Quando que o particionamento vai ser válido? Para a gente achar a mediana. Vai ser, por exemplo, quando fizer um particionamento, por exemplo, aqui, que a gente vai conseguir ver, né, que todo mundo aqui desse conjunto, aqui eu tenho os números de 1 a 8, vão ser menores do que todos esses elementos aqui, que, por exemplo, são os números a partir de 9. Quando a gente chegar nessa situação, a gente vai ver que a gente fez essa partição corretamente e a gente vai conseguir extrair a mediana a partir dessa partição. E como é que a gente vai conferir isso? Bom, o maior elemento do lado esquerdo precisa ser menor do que o menor elemento do lado direito. Então, o maior elemento do lado esquerdo vai ser, como os vetores estão ordenados, ou esse, né? Ou o que ficou imediatamente à esquerda da partição no vetor 1, ou o que ficou imediatamente à esquerda da partição no vetor 2. E idem para o lado direito, né? Vai ser o menor entre os dois elementos que ficaram imediatamente à direita da partição. Né? Então, vamos codificar essa lógica para tentar encontrar, em tempo linear ainda, né? Aonde que a gente vai fazer essa partição, calcular quem são esses elementos aqui que ficaram imediatamente à esquerda e à direita da partição, e a gente vai tentar, a partir daí, extrair a mediana. Bom, então vamos codificar esse algoritmo. Eu preciso então olhar todas as possíveis partições no vetor menor e tentar detectar se alguma dessas partições ela divide exatamente em dois grupos de elementos, né? Um que todo mundo é menor do que o segundo, e se esse for o caso, eu vou tentar extrair a mediana. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer um for loop aqui e eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer i indo de 0 até n inclusive, em que eu vou dizer que a minha partição ela inclui exatamente i elementos do menor vetor do lado esquerdo. Só voltando, né, aqui o que eu preciso garantir então que o meu vetor nums1 ele é menor do que o vetor nums2. Então, uma coisa simples que eu vou colocar aqui é se n for maior do que m, ou seja, se isso não for verdade, então eu vou simplesmente chamar o meu próprio algoritmo aqui, passando nums1 e nums2 nas posições invertidas, e eles vão... e a gente vai repetir isso aqui trocando nums1 e nums2, e aqui nesse ponto eu vou garantir que o vetor nums1 é menor ou igual a nums2, pelo menos. Né? Então, voltando aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que, então, calcular quem é nums1, quem é que está exatamente à esquerda da partição que eu fiz em nums1 e imediatamente à direita. Mas aqui, qual é o problema? O problema é que a gente já viu um edge case, né? Quando o i for 0, quando eu não incluir exatamente nenhum elemento, e eu precisar fazer uma comparação se todo mundo que está à esquerda é menor do que todo mundo à direita, eu vou usar aqui um truque que é simplesmente... caso não tenha nenhum elemento à esquerda, eu vou considerar que tem um menos infinito ali à esquerda e a mesma coisa do lado direito. Né? Se eu incluir todo mundo do lado esquerdo, quem está à direita é um mais infinito. De forma que essas desigualdades vão ser trivialmente verdadeiras nesses edge cases aí. Então aqui eu estou vendo que os limites que ele dá são menos 10 a sexta e mais 10 a sexta para os valores. Então eu vou colocar aqui menos 10 a sexta mais 1 como sendo o meu menos infinito, né? E eu vou colocar aqui mais 10 a sexta mais 1 para ser o meu mais infinito. Né? Mesma coisa aqui, eu vou ter que calcular quem são os valores que estão à esquerda da minha partição em nums2. Né? E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, né? Então se eu estou incluindo pelo menos um elemento à esquerda, então nums1 left vai ser nums1 de i menos 1, né? Porque se eu estou incluindo um elemento, né, o único elemento vai ser o elemento 0, então eu tenho que fazer i menos 1 aqui.
E se eu estou incluindo pelo menos um elemento à direita, ou seja, i é menor do que n, eu não estou incluindo todos à esquerda, eu tenho que falar que nums1 right vai ser nums1 de i. Né? Por exemplo, se eu tiver só um elemento e não estiver incluindo nenhum elemento à esquerda, ou seja, se i é igual a zero, né, seria o nums1 de zero, que seria o único elemento. Né? E vamos seguir então aqui aquela lógica. Então eu teria que então criar aqui, calcular aqui quantos elementos estão à esquerda e à direita da partição no nums2. Mas a gente já viu que eu preciso exatamente de metade dos elementos na soma, né, de quem eu coloquei à esquerda em nums1 e nums2. Então, né, se eu preciso exatamente metade dos elementos e eu já gastei i elementos colocando do lado esquerdo em nums1, eu vou ter que fazer então n mais m dividido por 2 menos i elementos de nums2. Né? Então aqui eu vou calcular quem são os elementos que ficaram exatamente à esquerda e à direita aqui do corte em nums2, que vai ser se j for maior do que zero, ou seja, se eu incluir pelo menos um elemento à esquerda de nums2, então nums2 left vai ser nums2 de j menos 1. E se j for menor do que m, ou seja, se eu não incluir todos os elementos de nums2 à esquerda da partição, então pelo menos um, então nums2 right vai receber então nums2 de j. E aqui, né, então, dado uma partição, né, que ela é caracterizada quantos elementos de nums1 eu coloquei à esquerda da partição, isso sozinho já caracteriza a minha partição, eu vou tentar detectar se essa partição ela separa exatamente os elementos entre um grupo menor e um grupo maior. Como é que eu vou fazer isso? Então, né, o maior elemento que ficou do lado esquerdo vai ser, então, o maior entre nums1 left e nums2 left. E o menor elemento do lado direito vai ser o menor entre nums1 right e nums2 right. Bom, e o que acontece? Como o vetor está ordenado, se nums1 left eu já garanto que é menor ou igual a nums1 right. Então eu só preciso que nums1 left seja menor ou igual a nums2 right. E mesma coisa para nums2 left. Nums2 left já é menor ou igual a nums2 right. Então eu preciso que então vamos escrevendo isso aqui, né, que tá. Então eu preciso que nums1 left seja menor ou igual a nums2 right. Porque eu já garanto que ele é menor ou igual a nums1 right. E a mesma coisa, nums2 left, eu preciso que ele seja menor ou igual a nums1 right. E se isso acontecer, pronto, aí agora eu estou exatamente naquela situação que eu determinei o corte no lugar exato que eu precisava e eu só preciso extrair aqui a mediana. E como é que eu vou extrair a mediana? Né? Vamos ver. Se a minha quantidade de elementos ela é ímpar, né, que é esse exemplo que a gente viu, a gente já viu o que acontece. Né? A gente sabe que a mediana vai ser, então, o menor elemento dos que ficaram à direita. Né? Então, vamos escrever essa lógica aqui. Né? Então, se n mais m dividido por 2 dá resto 1, então eu só preciso retornar aqui, então, o mínimo entre nums1 right e nums2 right. Mas, se não for isso, então eu preciso calcular a média entre os elementos que ficaram na fronteira. Né? Então eu preciso pegar o maior elemento da esquerda, o maior elemento da direita e tirar a média. Então o jeito que eu vou fazer isso vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada unst_answer, né, que vai ser um double, que eu vou pegar o maior elemento da esquerda, que vai ser o maior entre nums1 e nums2 left, e calcular aqui uma média com o menor elemento dos que ficaram à direita, que vai ser nums1 right
e nums2 right. E aí eu vou retornar esse ans sobre 2, porque vai ser a média desses dois valores. Né? E aqui, né, vamos testar aqui se isso resolve o problema. Bom, aí a gente vê aqui que também, de novo, depois de algumas pequenas correções, ele foi aceito. E se a gente submeter, a gente vai ver que ele continua sendo aceito. Bom, e aqui a gente está vendo então que pelo menos nessa solução a gente não está mais fazendo uma solução que a gente depende de olhar os elementos um por um. A gente está olhando aonde possivelmente a gente pode cortar esses vetores e tentar extrair a resposta do problema. Bom, e aí a gente começa a olhar aqui para esse enunciado e a gente vê, né? Ele está pedindo que a resposta seja O de log m mais n. Né? E só de olhando para isso, né, você que está estudando e já tem o olho treinado, você já deveria sentir um cheiro fortíssimo aqui de busca binária. Porque aqui a gente está fazendo aqui uma busca linear, né, e a gente está falando de vetores ordenados, né, e aí a gente poderia claramente tentar usar esses fatos para tentar fazer uma busca binária aqui. Né? E como é que a gente vai transformar então essa busca linear numa busca binária? A ideia é que a gente vai ter que, de alguma forma, né, dado que a gente fez uma partição, vamos supor uma partição errada aqui, né, que eu particionei aqui, peguei 3 elementos aqui, então eu preciso de 5 elementos aqui, né? E aí eu vou tentar usar a informação de se essa partição eu peguei elementos de mais ou de menos, né, do vetor nums1 para tentar saber se eu preciso jogar essa partição para a direita ou para a esquerda. Então, qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, digamos que eu fiz essa partição, aí eu olhei, 5 é menor do que 12, mas 10 é maior do que 7. Né? Então, a ideia é que se o meu nums2 left é maior do que nums1 right, quer dizer que essa partição aqui ficou com elementos de mais, né? E esse aqui ficou com elementos de menos. Por quê? Porque se eu jogar essa partição aqui para a direita, né, eu aumento quem ficou aqui, o meu nums1 right, e eu diminuo meu nums2 left. E a mesma coisa, né, para o outro lado, né? Digamos que eu fiz essa partição aqui, né? Então eu peguei 6 elementos aqui, né? E aqui eu teria que pegar 2. Aí eu vou olhar, 4 é menor do que 13, mas 11 é maior do que 6. Então quer dizer que essa partição, eu botei elementos demais aqui do lado esquerdo. Eu preciso jogar ela mais para a esquerda e tirar elementos do lado esquerdo. Então, aqui, vamos então trocar então, esse for aqui, que está fazendo uma busca linear aqui para a gente, numa busca binária. Né? E como é que a gente vai fazer essa busca binária? A gente vai ter um ponteiro que vai apontar para left, né? E a gente vai ter um ponteiro que a gente vai apontar para right. E aqui, como eu costumo fazer a busca binária inclusive à esquerda e exclusive à direita, eu vou colocar que right começa de n mais 1. Bom, e aí aqui esse for a gente vai substituir por while, né, left menor do que right. E aqui, quem era o meu i, quem fazia o papel do meu i, vai ser o elemento mediano aqui, que agora eu vou calcular como left mais right divididos por 2. Né? E uma vez calculado o i, eu já calculei j, eu vou manter esse código aqui igualzinho. E a ideia é que eu vou manter exatamente isso aqui do jeito que está. Então, se isso aqui aconteceu, acabou o problema, eu tenho a resposta aqui, eu vou deixar isso não mexido, mas agora eu preciso saber se eu preciso andar com a minha partição para a direita ou para a esquerda. Né? Então, aqui a gente viu, né? Então, se, voltando aqui, né, nesse elemento, se nums1 left ficou maior do que nums2 right, né? Nesse caso aqui eu descobri que eu preciso jogar a partição para a esquerda. Né? Então, quer dizer que o i está grande demais, né? Então eu vou dizer que right recebe i,
né? E se nenhuma dessas duas aconteceu, quer dizer que a minha partição precisa ser jogada para a direita, então eu vou dizer que left recebe I mais 1. Né? E aqui eu muito simplesmente transformei aqui aquela busca linear numa busca binária, né? E vamos testar aqui se isso aqui vai funcionar. E a gente vê que continua funcionando, e se a gente submeter aqui, vamos ver, testar aqui que funciona, né? E a gente atendeu ao requisito do problema, né? A gente está respondendo e a gente pode ver claramente que esse é um algoritmo ODD, na verdade, log do mínimo entre m mais n. E o legal aqui é que a gente conseguiu usar, né, um conceito de busca binária de uma forma menos trivial, né? Que a gente consegue aqui então determinar o lugar exato onde fazer o corte dos vetores e achar aqui a mediana que ele pediu. Bom, enfim, tá aí então as soluções possíveis que eu conheço, pelo menos, desse problema, né? E espero que você tenha entendido e me fala aí se ficou alguma dúvida, né? E bons estudos.